O mundo acordou hoje sob o impacto da primeira grande ofensiva militar dos Estados Unidos com Donald Trump na presidência. A Marinha Americana bombardeou uma base aérea síria em resposta ao ataque químico contra civis atribuído ao ditador Bashar al-Assad. Os mísseis disparados contra a Síria mataram 6 pessoas. Vamos ver aqui em detalhes como é que foi esse bombardeio americano. Olha, 59 mísseis foram lançados de 2 navios de guerra americanos posicionados aqui na região do Mar Mediterrâneo. Esses mísseis atingiram na Síria a base aérea de Shayrat, que fica perto da cidade de Homs. Esse bombardeio na base aérea destruiu aviões, pistas de pouso, radares, depósitos de armas e combustíveis. Os Estados Unidos dizem que foi dessa base aérea que partiram os aviões que esta semana despejaram o gás sarin sobre civis na terça-feira. Os mísseis usados nesse ataque são desse tipo, mísseis Tomahawk. Eles são guiados por satélites e são extremamente precisos. Esse bombardeio atinge em cheio também as relações dos Estados Unidos com a Rússia, que até agora a Rússia parecia ser uma aliada de Donald Trump. Vamos agora aos Estados Unidos, vamos conversar com o nosso correspondente Fábio Turci, que está em Nova York. Fábio, bom dia. Parece que essa relação Estados Unidos-Rússia azedou, hein? Bom dia, Chico. Bom dia para todos. Pois é, a Rússia apoia, o regime de Bashar al-Assad na Síria. O presidente russo, Vladimir Putin, chamou o ataque de agressão a um país soberano e disse que o motivo do ataque foi um pretexto. Putin afirmou que o governo sírio não tem armas químicas, que essas armas estão nas mãos de rebeldes que tentam derrubar Assad do poder. O presidente russo disse que essa decisão do governo americano de atacar a Síria é um sério golpe nas relações entre Rússia e Estados Unidos. Foi uma reação dura essa de Putin, mas o ministro de Relações Exteriores dele, Sergei Lavrov, se manifestou depois e baixou um pouco o tom. Ele se disse desapontado pela forma como o ataque atrapalha as relações entre Rússia e Estados Unidos, mas não acha que isso vai levar a uma situação irreversível. Enquanto a Rússia insiste que não foi o governo sírio que fez o ataque químico contra a própria população, a inteligência americana afirma que rastreou um avião que fez o ataque na terça-feira e depois voltou à base militar de Shayrat, justamente essa que os Estados Unidos atacaram. O secretário de Estado americano, Rex Tillerson, disse não ter dúvida de que aquele ataque químico, que matou mais de 70 cidadãos sírios, foi executado pelo governo de Bashar al-Assad. Ele diz que o governo russo precisa reavaliar cuidadosamente o apoio à Síria. Existem informações de que os militares sírios sabiam do ataque e retiraram a tempo pessoal e armamentos daquela base aérea. E não é difícil, imaginar como eles poderiam saber. O governo americano informou o governo russo de que faria esse bombardeio, até para evitar que militares russos pudessem ser atingidos. O correspondente Jorge Pontual mostra agora como foi esse ataque americano na Síria. Foi a primeira intervenção militar americana contra o regime sírio desde que começou a Guerra Civil em 2011 e o primeiro ataque americano a um país árabe desde a derrubada do ditador líbio Muammar Gaddafi no mesmo ano. O presidente Donald Trump anunciou na Flórida, onde está reunido com o presidente chinês, que ordenou o ataque contra a base aérea de Shayrat, na Síria, de onde partiu o bombardeiro que jogou gás sarin contra a cidade de Khan Sheikhoun na terça-feira, matando dezenas de civis, entre eles mulheres e crianças. Trump disse que, usando um gás fatal, Bashar al-Assad asfixiou homens, mulheres e crianças indefesos. Até mesmo bebês foram cruelmente assassinados neste ataque bárbaro. Trump disse que é do interesse estratégico dos Estados Unidos prevenir e deter o uso de armas químicas. Fontes da Casa Branca disseram ter provas de que foi mesmo o governo sírio que fez o ataque com armas químicas, e não os rebeldes, como alegam o governo de Bashar al-Assad e seus aliados russos. Trump fez um apelo para que todas as nações civilizadas se unam para acabar com a matança na Síria, assim como o terrorismo. A ordem foi dada por Trump quando ele já estava na Flórida para receber Xi Jinping. O Pentágono divulgou imagens do lançamento de mais de 50 mísseis Tomahawk de longo alcance a partir de 2 destroyers americanos no Mediterrâneo. São armas de extrema precisão, guiadas por GPS. Voam muito perto do solo, driblando as defesas antiaéreas.
Segundo fontes do Pentágono, os militares americanos comunicaram às autoridades russas a trajetória dos foguetes para evitar que atingissem forças da Rússia que estão na Síria. Essas comunicações têm sido feitas desde que a Rússia começou a se envolver na Guerra Civil Síria, enquanto os americanos atacam forças do Estado Islâmico na mesma região. Trump não fez nenhuma referência à Rússia, mas o secretário de Estado, Rex Tillerson, responsabilizou Moscou por não ter cumprido a promessa de executar o acordo para a eliminação das armas químicas da Síria. A decisão de Trump é uma reviravolta na política dele em relação à Síria. Até a semana passada, Trump estava disposto a aceitar a permanência de Assad no poder. Depois do ataque com armas químicas, Trump disse que sua posição diante do regime sírio mudou totalmente. O ataque à base aérea de Shariat na Síria está sendo descrito em Washington como uma operação pontual, apenas para punir a Síria pelo uso de armas químicas, não como o início de uma nova campanha militar, ou seja, uma nova guerra. Mas toda ação armada tem uma dose de imprevisibilidade. E o governo americano ainda não anunciou quais serão os próximos passos depois desse ataque. Essa guerra civil na Síria começou faz 6 anos e se transformou num dos conflitos mais sangrentos da atualidade. Vamos ver aqui no mapa a situação atual do país. Nós vamos ver aqui, em vermelho, essa área vermelha, são áreas dominadas pelo grupo terrorista Estado Islâmico. Em verde, ali temos as regiões que são controladas pelo exército sírio. E ainda tem outros grupos rebeldes que estão aqui em laranja, ali naquele rosinha laranja aqui, além das forças curdas em amarelo. Esse caldeirão étnico e religioso é o que torna a Síria uma região tão instável. A Guerra Civil Síria foi impulsionada em 2011 pelo movimento que ficou conhecido como a Primavera Árabe. Depois de revoltas populares conseguirem derrubar regimes totalitários na Tunísia e no Egito, manifestantes sírios começaram a protestar contra o governo do ditador Bashar al-Assad. A resposta da polícia foi brutal e poucos meses depois, um grupo de militares desertou e iniciou uma luta armada para remover Assad do poder. Desde então, a guerra ficou cada vez mais sectária. Bashar al-Assad tem origem alauíta, um grupo étnico-religioso minoritário na Síria. Os rebeldes são na maioria sunitas, a vertente majoritária do islamismo no país. Em 2012, o então presidente Barack Obama disse que o uso desenfreado de armas químicas seria uma linha vermelha que Assad não poderia cruzar. Era a mais clara ameaça de intervenção militar até aquele momento. Um ano depois, a linha vermelha foi cruzada. Bombardeios com um agente químico em Ghouta, uma área controlada pelos rebeldes nos arredores de Damasco, mataram mais de 500 pessoas, segundo a ONG Observatório Sírio. Uma missão das Nações Unidas conduziu uma investigação e revelou que as bombas continham o gás sarin. As evidências indicaram que os disparos saíram de uma área controlada pelo exército sírio. Estados Unidos e Europa responsabilizaram Assad. Donald Trump, que não tinha iniciado sua campanha a presidente ainda, disse que seria um erro se envolver na guerra. Presidente Obama, não ataque a Síria. Guarde sua munição para outro dia, disse Trump numa rede social. Os Estados Unidos se preparavam para bombardear, mas Obama mudou de ideia. Russos e americanos negociaram um acordo com o governo sírio, que concordou em se desfazer de mais de 1.000 toneladas de armamento químico. Em meio a isso tudo, o grupo terrorista Estado Islâmico foi ganhando força. Tomou o controle total da cidade de Raqqa em 2014 e estabeleceu lá a capital do que chamou de califado. No ano seguinte, a Rússia começou a intervir na Síria e a apoiar militarmente o ditador Bashar al-Assad. Em mais de 6 anos de guerra, metade da população da Síria teve que sair de casa. 5 milhões estão refugiados em outros países. Mais de 400.000 pessoas morreram. E para você que ligou agora no Bom Dia Brasil, a edição de hoje dá destaque ao bombardeio americano a uma base aérea na Síria. Foi uma resposta ao ataque químico que matou mais de 70 sírios. A reação internacional
foi de apoio, com exceção do Irã e da Rússia, que são aliados do regime do ditador Bashar al-Assad. Vamos conversar agora com o nosso correspondente em Nova York, o Fábio Turci, porque a Rússia usou um tom duro para condenar o ataque. Já existe alguma consequência nas relações entre Washington e Moscou, Fábio? Ô Chico, já existe sim. A Rússia já cancelou um memorando de segurança aérea com os Estados Unidos. Eu já vou dar os detalhes sobre isso porque a TV estatal síria acabou de divulgar o que seriam as primeiras imagens do ataque à base aérea Shayrat. As imagens mostram os mísseis atingindo a base, alguns escombros e até alguns jatos que aparentemente não foram atingidos. A gente lembra que o ataque foi executado com 59 mísseis Tomahawk, lançados de navios de guerra americanos no mar Mediterrâneo e matou 6 pessoas, segundo autoridades sírias. Agora, dando os detalhes, então, já sobre essa consequência prática do abalo de relações entre Rússia e Estados Unidos. O governo russo cancelou um memorando assinado com o governo americano em 2015, que tinha o objetivo de evitar colisões entre jatos dos dois países no espaço aéreo sírio. Esse memorando foi assinado logo que a Rússia entrou na guerra e passou a bombardear alvos da oposição síria e do grupo terrorista Estado Islâmico. Como os Estados Unidos já faziam ataques aéreos contra alvos do Estado Islâmico, os dois países assinaram esse entendimento para que um não atacasse o outro, o que se tornaria uma crise diplomática. A Casa Branca ainda não se manifestou sobre essa decisão da Rússia de cancelar o memorando. Grupos de oposição ao regime de Bashar al-Assad na Síria apoiaram o ataque ordenado por Donald Trump. Esses grupos querem a derrubada de Assad no poder e acreditam que o ataque pode marcar um ponto de virada nessa guerra que já dura 6 anos. Agora, essa ação americana também pode favorecer o Estado Islâmico, que é inimigo do governo sírio e conseguiu se expandir no país enquanto o governo e a oposição se enfrentavam. A presença do Estado Islâmico sempre pesou na decisão do ex-presidente Barack Obama de evitar ações militares contra o governo sírio, até mesmo quando houve outros ataques com armas químicas. Chico. E voltando a falar sobre as reações mundiais ao bombardeio americano na Síria, agora há pouco, numa rede social, o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, disse que vai trabalhar com os Estados Unidos para pôr fim às atrocidades. O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, disse que o uso de armas químicas não pode ficar sem reação. Para o governo italiano, a atitude americana foi uma clara mensagem para desencorajar novos ataques. A Austrália, tradicional aliada dos Estados Unidos, elogiou o que chamou de resposta proporcional e calibrada. Já a Rússia, principal aliada do regime sírio, pediu uma reunião de emergência no Conselho de Segurança da ONU e uma porta-voz do governo disse que a Rússia jamais vai aceitar ações ilegais contra as autoridades legais da Síria. E uma notícia que acaba de chegar, segundo a agência de notícias Reuters, o governo sírio se manifestou. Em nota, disse que a agressão americana aumentou a determinação da Síria em combater agentes terroristas. Chico. A OTAN, a Aliança Militar Ocidental, disse que o bombardeio americano contra uma base aérea da Síria foi uma consequência do ataque com armas químicas que matou mais de 70 sírios na terça-feira dessa semana. Esse bombardeio americano teve grande repercussão internacional. Vamos falar com o Fábio Turci em Nova York com as últimas informações. Fábio. O Chico, o governo sírio chamou agora há pouco o ataque americano no país de negligente e irresponsável. A TV síria diz que 9 pessoas morreram no bombardeio. O exército sírio fala em 6 mortos. 2 navios de guerra americanos no mar Mediterrâneo lançaram 59 mísseis Tomahawk na base militar de Shayrat. Foi dessa base que teria partido o ataque químico que matou mais de 70 sírios esta semana. A TV síria divulgou o que seriam as primeiras imagens do bombardeio americano. O governo dos Estados Unidos informou o governo russo de que faria esse bombardeio até para evitar que militares russos pudessem ser atingidos. A OTAN, como você disse, Chico, também atribuiu a responsabilidade à Síria por conta desse uso de armas químicas nesta semana. Donald Trump tem uma reunião agora de manhã com o presidente chinês Xi Jinping, que está aqui na Flórida desde ontem. Além das questões sobre comércio internacional, os dois vão tratar também da guerra na Síria. O governo chinês declarou que sempre defende a solução pacífica e que o conflito na Síria tem que ser resolvido por meios políticos. Mas a China também reforçou que é contra o uso de armas químicas. Chico.
Obrigado, Fábio.